você começa esse processo de pesquisar, de verificar, de fazer contato, você está fazendo prospecção de empresas. Quando essa empresa pede uma proposta para você, e aí também é importante que você tenha um método para poder elaborar uma proposta de prestação de serviço, que você tenha um método para também elaborar um contrato de prestação de serviços, para precificar o seu serviço, também é importante que você tenha um método que vai te ajudar nesse sentido, né? Quando depois que você prospectou a empresa, então você elabora a proposta que ela geralmente pede para você, e aí você, tendo aprovado a sua proposta, aí você faz o contrato de trabalho, de prestação de serviços, para você poder começar as intervenções. Nas intervenções também é importante que você tenha um método, né? Que você tenha assim, clareza de, olha, primeiro eu vou fazer isso, depois eu faço isso e depois eu faço isso, né? Ai, Ana Silvia, mas isso não vai engessar o meu trabalho, né? Cada empresa é uma empresa, o ser humano ele é tão diverso, ele é tão subjetivo, será que o método não vai engessar, não vai fazer com que eu fique meio bitolada, né? Não, eu te garanto que não. Por quê? Porque o método, a técnica, é algo que já funcionou várias vezes e você vai aplicar naquela realidade que você tem. Só que você vai considerar a realidade. Porque se o método não considerar as diferenças que tem, né, de uma empresa para outra, de um público para o outro, ele não é um método. Entendeu? Porque o método ele é replicável. O método ele vai funcionar sempre que ele for aplicado. Então, ele tem essa flexibilidade, ele tem essa possibilidade de você considerar o contexto, a necessidade da empresa, qual é o público-alvo que você está conversando. Eu estou contando da Michelle, né? Mas eu quero fazer um parênteses aqui para contar uma situação que eu vivi hoje. A semana passada, eu lancei um projeto na minha consultoria, que é o projeto Saúde Mental e Trabalho na estratégia do negócio. Então, a saúde mental e trabalho, quando você coloca ela na estratégia do negócio, na estratégia da empresa. Então, esse é o nome do meu projeto. E hoje eu conversei com 2 empresas que se interessaram pelo projeto e que queria saber mais. E aí eu fiquei bem feliz que dessas 2, uma já fechou, já semana que vem já está iniciando nessa empresa, uma empresa aqui de Curitiba, esse meu projeto. Mas a outra empresa que eu conversei, né, uma conversei de manhã, outra conversei à tarde. A outra empresa que eu conversei é uma empresa de uma atividade muito diferente para mim, tá? É muito mais tecnológica, trabalha muito no online, né, com os funcionários trabalhando muito em home office. É uma realidade que veio com a pandemia, né, mais intensamente. Algumas empresas já foram para o presencial, parcialmente, né, ou então totalmente no presencial, mas algumas ficaram, porque esse é o jeito da empresa, né, de trabalhar online, as pessoas em home office, enfim. E aí, conversando com a profissional, que eu tenho conheço ela já há alguns anos, então a gente tem um vínculo de confiança, um vínculo muito positivo, ela estava me contando um pouco do funcionamento dessa empresa, né? E eu fui vendo assim as diferenças de cultura, né? A diferença cultural dessa empresa, algumas características dessa cultura. E aí eu fui conversando com ela e fui dizendo para ela assim, olha, esse projeto que ela se interessou pelo mesmo projeto, né? Falei, esse projeto eu vou precisar fazer algumas adequações para a realidade da tua empresa. Porque eu percebo que a cultura é uma cultura assim, que tem essas características, tal. Então, assim, eu vou manter o método, vou aplicar o método, mas eu vou considerar a cultura. A cultura é o jeitão de ser daquela empresa, sabe? Eu acho que você já deve ter entrado numa empresa
que você, como cliente, de repente, que você entra e você fala assim, nossa, essa empresa aqui tem um jeito mais informal, mais descolado, né, de ser. E aí você às vezes entra numa outra empresa que já tem um jeito mais tradicional, mais formal, assim, na relação até com o cliente e tal. Essa é a cultura. Qual que está certo e qual que está errado? Não existe certo e errado, né? Existe, assim, a cultura. Agora, essa cultura está funcionando? Está dando os resultados que a empresa precisa? Está, né, proporcionando um clima legal para as pessoas? Está gerando bem-estar? Essa é uma outra análise, mas não tem a cultura certa nem a cultura errada, né? É mais em termos, assim, de funcionamento e de resultados que você vai analisar. Mas, enfim, então veja o quanto que o método, né? Estou te dando esse exemplo de uma experiência que eu tive hoje, o quanto que o método ele está ali, né? A forma como eu vou trabalhar esse projeto nas empresas. Mas, conversando com essa cliente, hoje à tarde, eu falei, olha, vamos ter que fazer algumas adequações, vamos ter que conversar melhor. Então, aí agora, a gente vai ter uma outra reunião que eu vou conversar com as profissionais da área de DHO, de desenvolvimento humano e organizacional, para eu poder ir entendendo e fazendo esse design, né, desse projeto de reformular esse design para aquela cultura da empresa, dessa empresa, né?